A Caminho do Além, Parte 2. Os acontecimentos se desenrolaram na tela mental do meu espírito, à semelhança de vivíssima projeção cinematográfica. Tratava-se de incrível fenômeno em que eram projetados todos os movimentos mais intensos de minha vida mental. Os quadros se sobrepunham em recuo para depois se esfumarem, como nos filmes, quando determinadas cenas são substituídas por outras mais nítidas. Eu decrescia em idade, remoçava, e os meus sonhos fluíam para trás, alcançando as suas origens e os primeiros bulícios da mente inquieta. Perdia-me naquele ondular de quadros contínuos e gozava de euforia espiritual quando entrevia atitudes e fatos dignos e podia comprovar que agira de ânimo heróico, inspirado por sentimentos benfeitores. Só então pude avaliar a grandeza do bem. Espantava-me de que um simples sorriso de agradecimento nessa evocação interior e pessoal, ou então a minúscula dádiva que havia feito em fraternal descuido, pudesse despertar em meu espírito essas alegrias tão infantis. Esquecera-me da situação funesta em que me encontrava, para acompanhar com incontida alegria os pequeninos sucessos projetados em meu cérebro etérico. Identificava a moeda doada com ternura, a palavra dita com amor, a preocupação sincera para resolver o problema do próximo, ou então o esforço para suavizar a maledicência para com o irmão desajustado. Ainda pude rever com certo êxtase alguns atos que praticara com sacrificial renúncia, porque não só perdera na competição do mundo material, como ainda me humilhara a favor do adversário necessitado de compreensão espiritual. Se naquele instante me fosse dado retomar o corpo físico e levá-lo novamente ao tráfego do mundo terreno, aquelas emoções e estímulos divinos teriam exercido tal influência benéfica em minha alma que os meus atos futuros justificariam a minha canonização depois da morte física. Mas, em contraposição, não faltaram também os atos indelicados e as estultices do moço ardendo em desejos carnais. Senti de súbito quando as cenas se me tornavam acusatórias, referindo-se às atitudes egocêntricas da juventude apegada aos seus bens materiais, quando ainda me dominava o desejo de possuir o melhor e superar o ambiente pela ridícula superioridade da figura humana. Também sofri pelo meu descuido espiritual da mocidade leviana. Fui marcado pelas cenas dos ambientes nocivos, quando o animal se esbalda nas sensações lúbricas. Não era uma acusação endereçada propriamente a uma natureza devassa, coisa que felizmente não ocorrera comigo, mesmo na fase da experiência sexual, mas que comprovava naquele momento retrospectivo que a alma realmente interessada nos valores espirituais sublimes deve sempre repudiar o ambiente lodoso da prostituição. No quadro de minha mente superexcitada, eu identificara os momentos que me atraíram ao sexo como força indomável. A projeção cinematográfica ainda continuava fluente em minha tela mental, quando reconheci a fase do aprendizado escolar, depois os folguedos da infância, cujos quadros, por serem os de menor importância na responsabilidade da consciência espiritual, tiveram rápida duração. Espantadíssimo, creio que, devido à disciplina e aos êxitos dos meus estudos esotéricos, pude identificar um berço enfeitado de rendas, reconhecendo-me na figura de um bebê rosado, cujas mãos irrequietas e o corpo jovem eram objeto de alegria e afagos de dois seres que se debruçavam sobre mim, meus pais. Mas o que me deixava intrigado e confuso é que no seio dessa figura tão diminuta de recém-nascido, sentia-me com a consciência algo desperta e dona de impressões vividas num passado remoto. Parecia-me envidar tremendos esforços para vencer aquele corpinho delicado e romper as algemas da carne na tentativa de transmitir palavras inteligíveis e pensamentos adultos. Detrás da figura do bebê inquieto, com profundo espanto, eu reconhecia outra realidade de mim mesmo. Atento ao fenômeno dessa evocação psíquica,
tal como se vivesse o papel de principal ator em movimentado filme cinematográfico. Chegava a estranhar o motivo daquelas imagens retroativas terem se interrompido e findado naquele berço enfeitado, quando algo em mim teimava em dizer que eu me prolongava além, muito além daquela forma infantil. Percebi de súbito que a vontade bastante desenvolvida na prática ocultista me exauria ante o esforço de prosseguir para trás, certo de que, sob o meu desenvolvimento mental, eu terminaria desprendendo-me do bebê rechonchudo que traçava o limite de minha existência, para então alcançar o que deveria existir muito antes da consciência configurada pela personalidade de Atanagildo. Confiante nas minhas próprias energias mentais, à semelhança do piloto que deposita a fé absoluta em sua aeronave, não temi os resultados posteriores, pois ousadamente, sob poderoso esforço, quase heróico, desejei ir mais além e transpor aquele berço enfeitado de rendas que significava a barreira do meu saber, mas não o limite do meu existir. Havia um mundo desconhecido mais além daquele diminuto corpo focalizado na minha retina espiritual. Mas esta é uma outra história.